Hoje eu gostaria de ler o Evangelho de São João, capítulo 12, do versículo 1 em diante, que tem uma lição ali extremamente importante para a nossa vida nos tempos odiernos, porque a Igreja do Senhor Jesus, ela é santa e verdadeira, e nós sabemos, Jesus ele disse que tem o trigo e o joio. E existe uma teologia que é joio, não é trigo. E esse versículo vai nos elucidar isso. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia enquanto Lázaro era um dos convidados, sentado à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Frequentemente tirava o que nela era depositado. Mas Jesus respondeu: deixe-a em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim vós nem sempre tereis. Vamos lá, meus amigos. Vejam que passagem rica em detalhes. Essa passagem, ela nos mostra já algumas lições importantes. A primeira lição importante é que nem todo o discurso bonito, nem todo o discurso certo significa que quem está discursando tem realmente a intenção correta. Isso é muito importante porque as pessoas, elas pensam que o amor e a generosidade aos pobres ou a quem necessita, ela é uma característica do verdadeiro cristão. Meu amigo e minha irmã, mas isso não é verdade. Ela pode ser uma das características, mas o coração só quem conhece é Deus. O Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala: ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres e que eu dê o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitaria. O que o apóstolo Paulo, o que o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, quis dizer ali é o seguinte: o cristianismo e a verdadeira generosidade é muito mais do que um ato generoso.
do que um discurso bonito. E é aí a grande diferença. Existem generosidades, existem coisas bonitas que só nós vamos descobrir realmente se foi verdade ou não quando estivermos lá na glória com Jesus, porque não dá para a gente conhecer o coração. Um segundo ponto importante é que a verdadeira generosidade, ela não vem de nós. A generosidade, que é o amor encarnado, né? Cristo nos usando, Jesus Cristo, o Verbo de Deus, né? A vida cristã, a videira verdadeira, Jesus Cristo, ele disse que sem ele nada podemos fazer. E quando ele fala sem ele nada podemos fazer, é a mais pura verdade. Meu amigo, nós não precisamos de uma ideologia socialista ou comunista para sermos generosos, uma ideologia criada pelo homem ou pelo diabo, sei lá quem. Nós não precisamos de educação para ser generoso. Nós precisamos de Jesus para sermos generosos. A verdadeira generosidade não vem de nós. A verdadeira generosidade, ela vem de Jesus. Ela vem da videira, passa por nós. Nós podemos ser, se quisermos, os canais de Deus para sermos generosos. E isso é muito importante. O terceiro ponto importante é que nós precisamos entender que Cristo sempre vai estar acima de tudo. Esses teólogos da teologia da libertação da Igreja Católica ou da teologia do Evangelho integral da Igreja Evangélica, eles perderam a perspectiva de Jesus. Eles perderam a visão de Jesus. Jesus para eles não é a coisa mais importante. Eles acreditam muito mais em um método, muito mais no Estado, muito mais em um ministério do que na pessoa de Jesus Cristo em nós, sendo a esperança da glória, sendo a luz do mundo, sendo o sal da terra. Eles acreditam muito mais na força do Estado e no intelecto humano do que no Espírito Santo de Deus, que Cristo nos deu, a seiva da videira, que leva o fruto pelo ramo que somos nós. O fruto não vem de nós. Um ato generoso não vem de nós. O ato generoso que o Pai recebe, ele não vem de nós. Ele vem de Jesus, da videira. Passa pela seiva, o Espírito Santo, né? Que passa pelo nosso ramo, que somos nós. Nós somos o ramo da videira. E gera o fruto do amor, da generosidade. Meus amigos, não é uma ideologia que vai nos fazer ser generosos, até porque o Pai, ele não quer que a gente dependa de uma entidade para ser generoso, ou que alguma entidade chamada Estado, chamada governo, nos obrigue a ser generosos. O Pai, ele quer que o ramo da videira dê o fruto bom, o fruto digno do Evangelho.
Pai, ele está esperando o indivíduo, né, um membro do corpo de Cristo, que ele deu fruto, não o Estado. Né? Vejam bem, até a generosidade que nós vemos na igreja primitiva, né, ela vinha de Jesus e né, através do Espírito Santo. Né? Ela não vinha do Estado, ela não vinha de nenhuma outra entidade externa. Vejam a tonteria, vejam a ignorância. O quarto ponto que nós temos que analisar é o seguinte: hoje em dia existem discursos como esse em muitas ideologias que vieram de Satanás para enganar as pessoas. Ideologias que creem que através do homem, né, humanistas, elas podem conseguir tudo sem a presença de Deus. Mensagens e discursos que creem mais na presença do Estado do que na presença de Deus. E eu consigo identificar nesse discurso dois tipos de pessoas. Um é o discursante, é quem está fazendo o discurso. No caso aqui que nós lemos foi Judas, né? Judas, ele falou: poxa, esse dinheiro aplicado aí, esse dinheiro desse perfume podia ser vendido e usado para ajudar os pobres. Quanto discursozinho assim a gente vê. Quanto discurso demagogo, quanto discurso oportunista, quanto discurso, né, feito por pessoas que, na verdade, eles não estão vindo da videira, eles estão vindo de Satanás. Né? Satanás, gravem isso, irmãos, ele tem sede de poder. Ele sempre teve sede de poder. Desde a época que ele se rebelou contra Deus até hoje, ele é tão obstinado que ele ainda acredita que ele vai tomar o trono de Deus. Ele ainda crê nisso. Irmãos, pensem um pouquinho sobre o que eu estou falando. Essas pessoas com esse discurso, nós temos que analisar bem. Jesus falou: sondai, que nem toda mensagem ela vem de mim. Nós temos que sondar bem as mensagens. Nós temos que sondar bem, né, a natureza. Essa galera que muitas das vezes faz esse discurso, eles são ladrões, eles têm sede de poder e eles querem usar os pobres para ficarem ricos. Eles querem usar os pobres para ter mais poder, não porque eles amam os pobres, não porque eles estão cheios do amor de Deus. Era o caso de Judas. Judas gostava quando o pessoal dava bastante dinheiro para ele vender as coisas e depois distribuir para os pobres. Por quê? Porque ele era ladrão. Irmãos, não é pecado ajudar os pobres. Né? Um cristão de verdade, sem depender de Estado, ele vai ser generoso, ele vai se preocupar com o seu próximo, com aquele que está perto dele, está passando necessidade. Agora, ele vai fazer isso pelo Espírito de Deus. A segunda pessoa que nós temos que identificar nesse discurso são as pessoas que acreditam nisso e acreditam de uma tal forma nesse discurso que elas colocam isso como um ideal, como uma coisa acima de tudo. Elas são as pessoas que foram enganadas, elas são vítimas nessa história toda e elas são até capazes de matar por esse discurso. Elas são até capazes
de fazer as maiores barbaridades, de queimar coisas, de queimar igrejas, de enfiar uma faca num político, porque elas creem que elas estão do lado certo e que elas estão que elas são vítimas e que elas precisam eliminar esses opressores, esses pseudos opressores da cabeça delas, para que esse discurso aconteça, para que o que está nesse discurso aconteça de verdade, né? Então, elas são capazes de queimar as pessoas que elas não concordam, de eliminar por esse discurso. É um discurso perigoso e é um pensamento perigoso, porque o que ganha sua atenção ganha você. E quando você abraça uma ideologia totalitária, enganosa, como essa, né? Para e pensa, quando você analisa o discurso do comunismo, parece aquela coisa bonita, igualdade social, vamos ajudar as pessoas, vamos lutar contra os opressores que estão impedindo que as pessoas tenham alguma coisa, né? E essas pessoas, elas são as pessoas manipuladas sem perceber. Elas pensam que estão defendendo a causa certa, mas elas estão equivocadas, estão sendo enganadas. Esse é o perigo. Pensem nisso. Engraçado que logo no capítulo 3 a Bíblia fala que o diabo, né, ele estava em Judas. Então vocês vejam quem é o diabo e quão sagaz ele é. Ele pode pegar uma coisa boa, correta, e deturpar ela para o seu fim, e te manipular, né? Ele pega uma mensagem bonita e te manipula e passa a controlar você. Quantas pessoas estão sendo controladas pelo diabo por causa de uma ideologia? Quantas pessoas estão sendo controladas pelo diabo por causa de um paradigma falso, de um joio? E, infelizmente, na igreja do Senhor Jesus, tem pessoas que estão também enganadas. Esse joio está crescendo no meio do trigo, né? E enganando a muitos e levando a muitos a perderem a beleza de Cristo, que Maria, irmã de Lázaro, não perdeu. Diante de tudo, a coisa mais importante era Cristo. E toda a gratidão que ela tinha por Cristo levou ela a pegar aquela coisa cara e derramar nos pés de Jesus. Amigo, nada pode estar acima de Cristo. Nem o cuidado aos pobres pode estar acima de Cristo. Cristo, ele é o centro, ele é o cabeça da igreja. Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Cristo, ele é a direção. Cristo é o início e é o fim. Tem que começar nele, tem que terminar nele. Não acreditem nesses discursos perigosos. Analisem todos os detalhes. Vejam, a maioria das pessoas que os expoentes desse discurso estão todos ricos, né? São pessoas poderosas na sociedade, né? Eles dizem combater uma coisa que, na verdade, eles são. Eles são essas pessoas que eles dizem combater, né? E por trás disso está uma série de coisas ruins, controle do ser humano. Eles querem controlar o ser humano. Eles querem controlar os pensamentos do ser humano, né? E são capazes de matar em nome dessa causa, dessa ideologia que eles acreditam. Judas Iscariote, depois disso, traiu Jesus.
traiu. Na verdade, ele já tinha traído no coração há muito tempo, mas ele traiu Jesus. Vejam que nem sempre estar do lado de Jesus, andando com Jesus, significa que está com Jesus. Estar com Jesus é uma coisa muito mais profunda. E a obra, né, os frutos de Jesus é uma coisa muito mais profunda. É uma coisa espiritual, não é uma coisa visível. Aquilo que Deus aprova não é o que o homem vê. É uma coisa muito mais profunda. Muito mais profunda. Era isso que eu queria falar com vocês, meus amigos. Um abraço. Fiquem com Deus.